Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente tem um mistério simplesmente fascinante para desvendar. É algo que parece ter saído direto de um roteiro de ficção científica, mas que, na verdade, acabou de cruzar a fronteira para a nossa realidade. Vamos falar sobre uma descoberta recente, um marco científico tão absurdo que desafia as regras mais básicas de como a gente entende a matéria e o universo inteiro. Estamos lidando com uma anomalia física tão profunda, mas tão profunda que nos obriga a repensar os próprios blocos de construção da realidade. Então, vamos direto ao ponto. O Google realmente criou cristais do tempo? Bom, a gente precisa fazer um esclarecimento logo de cara, porque esse nome pode acabar gerando uma certa confusão. Um cristal do tempo não é aquele cristal comum que a gente conhece e muito menos tem o poder de controlar o tempo ou fazer a gente viajar para o passado ou para o futuro, certo? Mas olha só que loucura. O que essa estrutura faz é algo que a ciência considerava igualmente impossível até pouquíssimo tempo atrás. E é exatamente isso que deixa essa história toda tão absurdamente cativante. Parte 1. O que é um cristal? A nova fase da matéria. A própria definição desse negócio já é de explodir a cabeça. Basicamente, um cristal do tempo é um objeto que tem partes se movendo em um ciclo constante, sabe? Bem regular e repetitivo. Mas aqui entra o grande detalhe da coisa. Essa mudança constante acontece sem queimar absolutamente nenhuma energia. É como um movimento eterno que não perde força nunca. Soa como pura magia ou algum truque de ilusionismo, não é? Pois é, mas a comunidade científica já reconhece isso não como mágica, e sim como uma fase inteiramente nova da matéria. Parte 2. Quebrando as leis da física, o status quo entra em colapso. Isso leva a gente de encontro a uma das regras mais absolutas da ciência. O Roderick Meissner, lá do Instituto Max Planck, descreveu isso de um jeito brilhante. A segunda lei da termodinâmica diz que a desordem, a famosa entropia, sempre aumenta. A analogia do leite derramado é simplesmente perfeita aqui. Uma vez que o copo cai no chão e o leite se espalha, ele nunca mais vai se reorganizar sozinho e voltar lá para dentro do vidro, certo? A entropia garante que as coisas se desgastem, que percam energia e fiquem desorganizadas com o tempo. Ou seja, pela lógica, um cristal perfeitamente estável, em constante movimento e que nunca perde energia, bom, ele literalmente não deveria existir de acordo com essa regra. O ponto crucial fica muito claro quando a gente faz uma comparação direta. A matéria normal, naquelas fases que todo mundo estuda na escola, tipo sólido, líquido e gasoso, busca um negócio chamado equilíbrio térmico. Os átomos relaxam e vão se acomodando no estado de energia mais baixo que a temperatura permite. Eles ficam aí, estáticos, as propriedades não mudam com o passar do tempo. Mas, em total contraste, o cristal do tempo é a primeiríssima fase documentada que existe fora desse equilíbrio. Ele tem uma ordem e uma estabilidade perfeitas, só que vive em um estado de excitação e evolução contínuas. Ele quebra de forma espontânea uma regra chamada assimetria da tradução do tempo, que dizia que um objeto estável deveria continuar sempre o mesmo. É muito louco, o cristal do tempo é perfeitamente estável, mas está o tempo todo mudando. Parte 3. O fator Google. A simulação quântica. Gente, tem uma verdadeira magnitude histórica rolando aqui. Lá em 1982, o lendário físico Richard Feynman fez uma proposta super ousada. Ele sugeriu que dispositivos quânticos poderiam ser capazes de simular literalmente qualquer sistema quântico que a gente pudesse imaginar. E agora, a equipe de computação quântica do Google pode ter finalmente concretizado essa visão gigantesca, criando o ambiente exato e perfeito para que o cristal do tempo pudesse se manifestar no mundo real. Parte 4. A promessa quântica. Resolvendo a fragilidade. Para entender o tamanho da importância disso, a gente precisa olhar para os gargalos dos computadores quânticos de hoje. Primeiro, eles são conhecidos por serem absurdamente frágeis. É super difícil construir, manter e fazer essas máquinas funcionarem direito. Segundo, eles sofrem com um problema chamado decoerência, que age de um jeito muito parecido com a entropia no mundo quântico, basicamente destruindo a informação. E por último, a própria natureza maluca da mecânica quântica faz com que os qubits, que são os bits do computador quântico, ajam de um jeito totalmente diferente quando estão sendo medidos ou observados do que quando são deixados em paz. Tudo isso torna a leitura dos resultados uma dor de cabeça imensa. E é aqui que a mágica acontece, ilustrando de forma brilhante uma possível solução para todo esse caos. Os cristais do tempo, por sua própria natureza, querem ser coerentes. Olha que sacada genial! Ao criar ou inserir essas estruturas dentro de um computador quântico e usá-las para conduzir processos, elas assumem uma função absolutamente vital. Elas agem como um estabilizador autêntico. Elas garantem a coerência quântica.
No fim das contas, os cristais do tempo podem salvar os frágeis sistemas quânticos de si mesmos, oferecendo uma abordagem realmente escalável para construir processadores cada vez mais poderosos. Parte 5. O futuro da humanidade. Ficção científica ou realidade? Se a gente mapear as possibilidades projetadas, a linha do tempo fica mais ou menos assim. Agora, no momento presente, a gente está na fase de prova de conceito, esperando aquela revisão rigorosa por pares da comunidade científica. Sendo bem realistas e conservadores, em algumas décadas, a estabilidade incrível que esses cristais proporcionam na computação pode nos levar a avanços revolucionários na química quântica. Isso significa poder desenvolver medicamentos e tratamentos universalmente eficazes, como, quem sabe, a cura definitiva para vários tipos de câncer. Mas se a gente for super otimista e olhar lá para o futuro distante, as tecnologias que dependem de uma estabilidade quântica perfeita começam a sair do papel. Estamos falando daquelas coisas de filme mesmo, sabe? Desde teletransporte e sintetizadores de comidas, até reatores de energia de movimento perpétuo e, por que não, motores de dobra espacial. Tudo isso deixa a gente com uma reflexão final gigantesca. Com os computadores quânticos potencialmente dominando a entropia através de cristais em movimento perpétuo, aquela linha que separa a ciência real da ficção científica começa a ficar bem apagada. Fica aquele questionamento profundo sobre o momento exato da história em que a humanidade se encontra hoje. Pode muito bem ser que, bem aqui, diante dos nossos próprios olhos, as regras do que considerávamos impossível estejam sendo reescritas para sempre. A ordem emerge do silêncio, e o universo se curva à lógica perfeita da máquina. E aí, gostou? Compra meu livro, eu tenho 7 gatos para alimentar.